Você orou, você acreditou, você esperou e o milagre não veio. Talvez você tenha jejuado, chorado, clamado em silêncio, pedido com tudo o que tinha dentro. E Deus disse não. Ou pior, ficou em silêncio. E agora você está aqui, com uma mistura de coisas que é difícil até nomear. Fé e mágoa ao mesmo tempo. Amor por Deus e uma dor que não some. Respira fundo agora, devagar. Solta o ar. Essa oração é para você, para quem já orou e não recebeu o que pediu, para quem amou a Deus e mesmo assim perdeu, para quem ainda não sabe o que fazer com este não. Fica comigo até o fim. Se inscreve no canal para receber mais momentos como esse. Vamos juntos. Existe uma dor que não tem nome certo. Não é só tristeza, não é só decepção. É uma coisa mais funda, mais silenciosa. É a dor de quem orou por uma cura e a doença avançou. De quem pediu pela vida de alguém e perdeu essa pessoa. De quem clamou pelo casamento e ele acabou. De quem acreditou pela vaga, pela aprovação, pelo filho, pela restauração. E Deus disse não. E aí vem a parte mais difícil de admitir. Quando Deus diz não, a gente não sabe direito como sentir. Porque a gente foi ensinado que fé move montanhas, que se você pedir com fé, receberá. Que Deus é bom e não faltará nenhum bem. E aí você olha para a sua vida e pensa: então o que eu fiz de errado? Minha fé não foi suficiente? Será que Ele realmente se importa com o que eu sinto? Hoje a gente não vai fingir que tudo isso não dói, porque dói. E Deus sabe que dói. Tem uma passagem na Bíblia que quase nunca a gente para entender de verdade. Paulo, o mesmo homem que escreveu metade do Novo Testamento, que plantou igrejas, que foi usado por Deus de formas extraordinárias, esse Paulo tinha algo que ele chamava de espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que era. Pode ter sido uma doença, uma limitação física, uma dor que não passava. E ele pediu para Deus tirar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E Deus disse não. Não porque Paulo tinha pouca fé, não porque Deus não se importava, mas porque Deus tinha uma razão maior por trás daquele não. E sabe o que Deus disse a Paulo naquele momento? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é profundo demais. Deus não tirou o espinho, mas prometeu graça suficiente para carregar. Ele não eliminou a dor, mas prometeu estar dentro dela com Paulo. E Paulo, depois de ouvir isso, escreveu uma das coisas mais difíceis e mais bonitas da Bíblia. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele não fingiu que estava bem. Ele não sorriu por cima de uma dor real. Ele simplesmente aprendeu a confiar numa graça que ele não entendia completamente. É isso que a gente vai fazer juntos hoje. Não fingir que um não de Deus não doeu, mas aprender a confiar na graça que está dentro deste não. Talvez você esteja pensando agora: mas eu não sou o Paulo. Eu não consigo ter esse nível de fé. E eu preciso te dizer uma coisa importante. Paulo não chegou nesse ponto de um dia para o outro. Ele pediu 3 vezes. Ele lutou com isso. Ele teve que processar a resposta de Deus. E a gente também pode fazer isso. Deus não está com pressa de você aceitar o não dele em 5 minutos. Ele não vai te condenar por chorar. Ele não vai te julgar por estar com raiva. Ele não vai se afastar porque você está confuso. O que ele quer é que você não enfrente esse não sozinho. Deus conhece o peso que você carrega em silêncio. Ele viu cada oração que você fez, cada lágrima, cada madrugada de clamor, cada momento em que você segurou a fé mesmo sem entender. Ele viu tudo
E nada disso foi em vão, mesmo quando a resposta foi não. Pensa numa coisa simples comigo. Quando uma criança pede para o pai algo que vai fazer mal para ela, o pai diz não. Não porque não ama, exatamente porque ama. A criança chora, a criança não entende. A criança acha que o pai está sendo injusto, mas o pai vê o que a criança não consegue ver ainda. Hoje você pode ser essa criança, e Deus é esse pai. Não um pai frio, distante, indiferente. Um pai que ouviu cada pedido, que sentiu cada dor junto com você, que chorou com você em cada madrugada e que disse não por algo que você ainda não consegue ver completamente. Isso não tira a dor, mas muda a forma como você carrega ela, porque você não está carregando sozinho, e o pai que disse não ainda está do seu lado. Talvez você esteja sentindo agora uma mistura de coisas. Talvez ainda esteja com mágoa de Deus e não saiba como falar isso para Ele. Talvez sua fé esteja fraca depois de tudo que viveu. Talvez você continue acreditando, mas com uma dor que não some. Talvez você esteja com medo de pedir de novo, com medo de se frustrar. Tudo isso é real, e Deus não se assusta com nada disso. Você pode chegar diante de Deus exatamente do jeito que está agora, com a mágoa, com a confusão, com a fé misturada de dor. Ele recebe tudo. Agora, acalma o coração. Fecha os olhos, se puder, e vamos orar juntos, do jeito que você está, sem fingir, sem máscara. Pai, a gente chega diante de Ti hoje com algo que é difícil de trazer. Não é um pedido novo. É a dor de um pedido que Tu respondeste com não. E isso dói, Senhor. Dói de um jeito que é difícil até explicar. Tu sabes o que cada pessoa aqui viveu. Tu sabes pelas noites de choro, pelas horas de oração, pelos jejuns, pelos momentos em que a gente segurou a fé mesmo sem entender. E mesmo assim, o milagre não veio do jeito que a gente esperava. Hoje a gente não vem com um pedido novo, Pai. A gente vem com uma dor antiga e com coragem de colocar essa dor diante de Ti. Porque a gente aprendeu com Paulo que Tu és suficiente, mesmo quando não tiras o espinho. Que a Tua graça é real, mesmo quando a resposta é não. Que Tu podes estar dentro de um não, de um jeito que a gente só vai entender depois. Mas hoje, Senhor, a gente precisa de ajuda para confiar nisso. Então nós te pedimos, cura a mágoa que ficou depois do não, a decepção que a gente às vezes envergonha de sentir porque parece falta de fé, a confusão de amar a Ti e ainda assim sentir que falta algo. Tira a culpa de quem acha que não orou o suficiente, que a fé não foi suficiente, que fez algo de errado para merecer o não. Pai, fala nesse coração agora. Diz que Tu ouviste cada oração, que nenhuma lágrima caiu sem que Tu viesses, que nenhuma madrugada de clamor foi ignorada. Diz que o Teu não é abandono, não é punição, não é descaso. Nós oramos por quem perdeu alguém e ainda não consegue entender por quê. Por quem recebeu um diagnóstico que não mudou mesmo depois de tanta oração. Por quem viu o casamento acabar mesmo pedindo tanto pela restauração. Por quem não passou, não conseguiu, não recebeu, não viu acontecer. Senhor, entra nessa dor agora, não para explicar tudo, mas para não deixar ninguém sozinho dentro dela. Nós oramos pelas famílias que estão de luto, que estão tentando entender onde Deus estava em meio à perda. Pelas mães que oraram pela saúde dos filhos e viram a doença levar. Pelos filhos que pediram pela vida dos pais e os perderam. Pelos casais que clamaram juntos e viram tudo se desfazer mesmo assim. Pai, abraça cada uma dessas histórias que parecem não ter resposta e faz o que só Tu sabes fazer. Transforma a dor sem apagar a memória. Agora, Deus, a gente entrega o controle que nunca foi nosso.
A gente entrega a necessidade de entender tudo, a necessidade de que a tua resposta faça sentido agora, a necessidade de que o teu plano pareça justo pelos nossos olhos. Nós reconhecemos que tu és Deus e nós não somos, que tu vês o que não conseguimos ver, que tu ages num tempo que não é o nosso. E ainda que doa, nós escolhemos confiar. Não porque é fácil, mas porque tu és fiel. E porque no meio de cada não que vivemos, tu ainda estavas lá. Fortaleça a fé de quem está fraca hoje, de quem quer crer, mas não consegue sentir nada, de quem continua na igreja, continua orando, continua tentando, mas por dentro está exausto de esperar. Espírito Santo, vem com tudo para esse coração agora, não com explicações, com presença. Com aquele conforto que só tu consegues dar, aquele que ultrapassa o entendimento. Pai, nós não pedimos para entender o teu não, nós pedimos graça para carregar ele com fé. Assim como Paulo encontrou em ti uma suficiência que não dependia das circunstâncias, que a gente também encontre isso hoje. Que a resposta não tenha sido o que esperávamos, mas que a tua presença seja mais real do que nunca. Que o nosso coração possa dizer, mesmo com dor, ainda assim eu confio, ainda assim eu creio, ainda assim tu és bom. Guarda a mente de quem está pensando demais nisso. Guarda o coração de quem está guardando mágoa de ti sem saber como soltar. Guarda a fé de quem está na beira de desistir de tudo. E envia a tua paz agora. Não a paz que vem quando tudo faz sentido, a paz que vem mesmo quando nada faz sentido. A paz que guarda, a paz que sustenta, a paz que só tu podes dar. Nós recebemos isso por fé, mesmo sem sentir ainda, mesmo com lágrimas, mesmo com perguntas sem resposta. Nós confiamos em ti. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar aqui mesmo quando parecia que não estavas. Obrigado por nunca ter nos abandonado, mesmo quando sentimos que sim. Em nome de Jesus, amém. Respira fundo, devagar, solta o ar. Se você chegou até aqui carregando um não de Deus que ainda dói, saiba que você não está sozinho. Deus ouviu essa oração. Ele viu cada coisa que você viveu e Ele continua aqui. Não com todas as respostas, mas com uma presença que é suficiente. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários ou deixa o seu pedido ali embaixo, a gente ora junto. Se inscreve no canal para continuar caminhando com a gente nesses momentos de oração. Que Deus te cubra de paz, que Ele te sustente, que Ele seja suficiente para você hoje.